Olá, pessoal, tudo bem? Graças a Deus estamos bem. Mais um dia na presença do Senhor, meditando sobre a sua palavra, e isso é maravilhoso, maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, que é o perdão. E o título da nossa mensagem é Eu Preciso Me Perdoar. Como isso faz toda a diferença, como destrava a nossa vida. Eu preciso me perdoar. Amém? A palavra que nós vamos meditar hoje está em 1 João 1,9, que diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Em Mateus 18:22 diz assim: Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Então eu penso assim: existem inúmeros versículos na Bíblia que nos falam sobre o perdão de Deus. Fala sobre o quanto ele tem amor por nós, quanto ele tem empatia, ele entende os nossos erros, ele nos leva ao arrependimento e ele nos perdoa. Ele nos livra de toda injustiça. Aqui em Mateus, Pedro e tem uma dificuldade muito grande em perdoar Mateus. Mateus era um coletor de imposto e Pedro não entende por que Jesus o chamou para ser seu discípulo. Pedro tem essa dificuldade de perdoar Mateus. E aí ele fala que a lei daquele tempo era perdoar até 7 vezes. E ele fala assim, eu não consigo perdoar. E aí eu tenho que perdoar até 7 vezes? Aí Jesus responde a ele, não, você tem que perdoar até 70 vezes 7. Então, é sempre, você tem que perdoar sempre o teu irmão. O, a oração do Pai Nosso nos ensina isso, fala sobre as nossas dívidas, sobre os nossos devedores. O Senhor, ele fala que ele nos chamou ao arrependimento, a nossa fé nos cura, ele nos perdoa de todo pecado, mas em nenhum momento na Bíblia aparece Senhor nos ensinando que devemos ter o auto perdão, que devemos nos perdoar. A Bíblia não fala sobre isso. Então é uma coisa que persegue muitas pessoas. Cometemos sim erros, pecamos, sabemos que o Senhor nos perdoa. Perdoamos os nossos inimigos muitas vezes, mas e o nosso perdão? A culpa que carregamos? Como nos livrar disso? Como reconhecer que nós não precisamos carregar essa culpa de um pecado, de um erro que cometemos, porque o perdão do Senhor é total. E isso nos trava, isso não nos permite caminhar. É um peso que carregamos que o Senhor não colocou sobre nós. Nós mesmos temos o dever de nos perdoar, de tirar isso da nossa vida e entender que fomos sim perdoados, que fomos justificados. E é uma situação tão delicada, porque é uma coisa tão individual, por mais que falamos para as pessoas, ou até para nós mesmos, não, eu errei, mas eu já estou bem com isso, já resolvi isso dentro de mim. E muitas vezes não. Falamos da boca para fora, mas lá no fundo carregamos uma culpa que não conseguimos suportar. Então, hoje é sobre isso que nós vamos meditar. Bom, o que eu tenho para compartilhar com vocês é que quando falamos perdoar a si mesmo, não significa que nós vamos negar o erro que cometemos, mas reconhecemos que somos pessoas em caminho, somos pessoas em processo. Nós vamos atingir o nosso propósito, aquele que nós fomos chamados, que o Senhor designou a cada um, mas nós estamos no caminho. Então, nós não vamos negar o nosso erro, mas nós reconhecemos que ainda estamos aprendendo. Quando nós, quando nos perdoamos, o nosso coração se torna mais livre. A fé amadurece e a esperança se fortalece. Então, quando a gente reconhece que erramos e que nós vamos nos perdoar por aquilo, não vamos carregar mais essa culpa, o nosso coração se torna livre. Eu achei tão bonito isso porque não é leve, é livre, para que você possa continuar o seu caminho. A nossa fé,
ela amadurece, nós nos tornamos mais sábios. E a nossa esperança em dias melhores, ela se fortalece. A gente para de ter aquela autopiedade, eu errei, justificar o porquê erramos. É, quando a Bíblia em si, ela não menciona perdoar a si mesmo. Não tem. Se você pesquisar, é um versículo só fala sobre o perdão de Deus e fala o perdão de uns aos outros. Mas ela baseia o auto perdão na aceitação do perdão total de Deus, né? Após o nosso arrependimento. Fiz um pecado, cometi um pecado. Eu vou me arrepender, eu não vou fazer aquilo de novo. Porque às vezes nos arrependemos confessando isso, até mesmo ao Senhor, mas numa próxima oportunidade acabamos pecando de novo. Já falamos sobre isso, isso é iniquidade. Quando há o verdadeiro arrependimento, você não peca mais, você não vai fazer mais aquilo. E aí, o perdão de Deus, ele engloba tudo isso. Ele envolve você de tal maneira que você se sente perdoado. E aí sim você perdoa a si mesmo. Tem uma frase que eu li que eu achei muito linda e que eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: perdoar a si mesmo pelas escolhas que você fez quando não sabia que havia caminhos melhores. Gente, essa frase falou tão fundo ao meu coração. Eu fiz um pecado, eu cometi um erro naquela situação porque eu não conhecia, eu não sabia que existia caminhos melhores para eu resolver a situação. Quando eu reconheço que o Senhor é meu Salvador, que Ele me perdoa, que Ele está sempre disposto a entender as minhas atitudes, eu reconheço que existem vários caminhos melhores do que aquele que eu sei que vai me trazer uma culpa. Mas tem determinadas situações que a gente não pensa nisso. A situação está ali, diante de nós. A tentação, o erro, o pecado, a mentira, a traição, tantas coisas que o inimigo coloca na nossa frente, e nós já sabemos que o inimigo ele não se apresenta a nós com um chifre, com um garfo, com roupa vermelha. Não é assim. O inimigo ele usa pessoas, ele se apresenta diante de nós com um banquete, com as delícias desse mundo, e nós acabamos achando que aquilo é a melhor saída, que aquele é o melhor caminho para resolvermos situações. E aí nós entendemos que pecamos. E aquilo fica batendo dentro de nós, sufocando. E o que é mais perigoso? Travando a nossa vida. A nossa vida não deslancha. A nossa vida fica presa ao passado, presa àquela culpa, porque o inimigo, ele é tão astuto, ele é tão sujo, que ele coloca o pecado na nossa frente, ele faz com que a gente peque no momento de fraqueza e depois ele nos aprisiona naquilo. Depois ele coloca sobre nós uma culpa. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, que fala que no céu há o trono de Deus, Jesus está sentado à sua direita, e quando o Senhor vai nos ouvir as nossas orações e nos abençoar, o inimigo que ele está ali para ser o acusador, ele diz assim a Deus: o Senhor vai abençoar, mas e aquele pecado que ela cometeu, que ele cometeu, aquele erro? O Senhor não pode. Aí entra Jesus como nosso advogado e nos envia o Espírito Santo para nos convencer do pecado e para fazer com que a gente peça perdão, para que a gente se perdoe e para que a gente se arrependa, para que a nossa vida siga e as bênçãos do Senhor cheguem até nós. Nós temos um advogado no céu, que é Jesus, mas nós temos um acusador, que é Satanás. Então, o tempo todo, eles estão em guerra. É o bem contra o mal. E nós estamos aqui à mercê
de todas essas maldades. Então, essa passagem eu acho maravilhosa, porque é um combinado a nosso favor, porque Deus, ele tem o prazer em nos abençoar. E Jesus, ele tem o prazer em nos corrigir. O Espírito Santo tem o prazer em nos convencer. Já o inimigo tem o prazer em nos destruir, em nos acusar, em colocar culpas que nós não temos. Então, hoje é o dia. Se há alguma coisa em você que precisa sair, ser arrancado, um pecado, um erro, uma culpa, onde você precisa se perdoar, você precisa saber que Deus já te perdoou, Jesus já te livrou, o Espírito Santo já te convenceu e o inimigo não tem mais poder de te acusar. Então hoje, confesse ao Senhor o seu pecado, se perdoe, porque assim o Senhor se alegra e te abençoa. E o acusador não tem mais esse poder de te aprisionar numa coisa que você fez, porque você não conhecia caminhos melhores para resolver a situação. E hoje você conhece, a sua fé amadureceu, a esperança se fortaleceu e a sua fé aumentou. Então é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. O perdão total de Deus, quando você entrega tudo nas mãos dele e há um verdadeiro arrependimento, tudo já está pago, tudo está consumado. Ele disse isso na cruz, está consumado. O que ele fez é para sempre, é eterno. Aquele que o busca o encontra, aquele que bate a porta abre, aquele que pede o arrependimento, que busca a ajuda do Senhor, encontra. Então a mensagem de hoje é: preciso me perdoar. E assim a minha vida será destravada e eu vou colher bons frutos das minhas atitudes daqui para frente. Amém? Agora nós vamos orar. Querido Deus e poderoso Pai, Senhor, como o Senhor abre os nossos olhos a cada dia, nós podemos sentir, Senhor, a Tua direção. Nós queremos, Senhor, nos livrar de erros antigos, de erros do passado, onde nós já fomos perdoados, mas não conseguimos esquecer aquilo que fizemos, Senhor. Senhor, que a gente perdoe a nós mesmos, que a gente possa, Senhor, olhar no espelho e dizer que somos teus filhos, que caminhamos em busca da santidade, em busca da tua presença, que o Senhor é aquele que envia o Espírito Santo para nos convencer de todo o pecado, para nos perdoar de todo o pecado, que a gente aprenda mesmo hoje, Senhor, para que o resto da nossa vida seja guiado por Ti, que a gente encontre caminhos melhores para resolver situações sem precisarmos pecar. Em nome de Jesus, Senhor, recebe a minha vida, os meus pecados, perdoa todos eles, Senhor. Eu me perdoo hoje, Senhor. Eu me perdoo. Eu sei que muitas vezes, Senhor, carrego culpas que não são minhas. Eu tento consertar coisas que eu não quebrei, Senhor. Senhor, me ajude a cuidar das pessoas de uma maneira leve, de uma maneira com o teu amor. Obrigada, Senhor, por esse projeto, obrigada, Senhor, por esses ensinamentos, obrigada, Senhor, por esse caminho, que é um caminho novo, um caminho que o Senhor está nos ensinando, como devemos caminhar debaixo da tua mão poderosa. Obrigada, Senhor, pela esperança de dias melhores, de momentos melhores que a gente possa viver daqui para frente. Em nome de Jesus, Senhor, meu muito obrigado. Amém.